Uma das figuras mais emblemáticas da Operação Lava Jato se despediu dos trabalhos da Força Tarefa no Paraná e sobre essa saída em relação também ao avanço do combate à corrupção, a gente conversa gentilmente nos atendendo, o Procurador da República, Deltan Dallagnol. Mais uma vez, procurador, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, como vai? Bom dia, Thiago, Kalina, uma alegria estar com vocês mais uma vez no Jornal da Manhã e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, a participação do senhor agora em outras condições, o senhor deixa a coordenação da Força Tarefa em Curitiba e nesses últimos dias, o procurador, muitas análises foram feitas dizendo que a saída do senhor representa um baque na Operação Lava Jato e a operação que já vinha sendo pressionada de vários lados, principalmente em relação à PGR. Efetivamente, procurador, claro que foi uma decisão pessoal. O que o senhor espera desse combate à corrupção? O que fazer para que a corrupção não perca força no país? Eu fazer, né, para que o combate à corrupção não perca força no país, né, Thiago? Essa é a ideia mesmo. Veja que a operação ela segue firme. Existe ainda muito trabalho para fazer, existem 400 investigações em andamento, acordos de negociação que podem levar à recuperação de bilhões de reais, e existe um time motivado, resiliente, corajoso, experiente, dedicado, que vai seguir fazendo o seu trabalho. O que acontece agora é a mudança de um coordenador. Vai assumir o colega Procurador da República, Alessandro Oliveira, que é uma pessoa experiente, dedicada, que sempre apoiou os trabalhos da Lava Jato. Agora, essa mudança é uma mudança de um time de 14 procuradores que sempre tomaram as decisões de modo colegiado e trabalham em conjunto com 30 servidores que eu admiro e com os quais eu tive a honra de servir a sociedade. Então, no que depender desse time, o trabalho vai seguir em frente de modo firme. Agora, o que nos preocupa não é esse time, não é o que está para dentro da Força Tarefa em Curitiba, mas é o que acontece fora, porque a capacidade desse time alcançar trabalhos depende muito de uma série de decisões que acontecem e acontecerão em Brasília, como a própria decisão sobre a prorrogação da Lava Jato, dessa Força Tarefa, que vai acontecer até o dia 9 de setembro, pelo Procurador-Geral da República, e como decisões que são emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e que podem impactar de vida e de morte a continuidade da operação e do combate à corrupção por meio dessa operação especificamente. Procurador, e essa debandada dos procuradores aqui de São Paulo, com a saída, eles pediram para sair por causa de discordâncias e divergências do comando, isso não pode se replicar para outras partes do país e comprometendo o combate à corrupção nos estados? Tiago, isso que aconteceu em São Paulo foi muito particular de São Paulo. O que aconteceu ali foi uma incompatibilidade de visão de trabalho, de estilo de trabalho, entre o grupo que existia para trabalhar na Lava Jato, em São Paulo, e o procurador que assumiu o cargo como procurador natural, que era o legalmente responsável pelo caso. Como que funciona em Curitiba para as pessoas entenderem melhor? Em Curitiba, o procurador legalmente responsável pelo caso era eu, e eu assumi as funções de coordenador. E ao longo do tempo, eu trabalhei com essa maravilhosa equipe e a gente sempre atuou de modo democrático, tomando decisões em conjunto. Eu trabalhei em conjunto com eles, em ampla sinergia, todo mundo no mesmo ambiente. Em São Paulo, funciona de um modo diferente. Foi a partir de uma substituição que aconteceu no começo do ano, do procurador responsável, digamos, do Deltan de São Paulo, assumiu uma outra pessoa que não era coordenadora, que não participava das decisões, não participava das reuniões, não fazia audiências, não fazia investigações. O trabalho era completamente separado e o grupo e a promotora natural tinham visões completamente divergentes, o que levou todo esse castelo aí a ruir. É totalmente diferente do que acontece em Curitiba, em que eu estou sendo substituído por um outro procurador natural que sempre apoiou o trabalho, que se dá super bem com a equipe, tem habilidades boas de trabalho em equipe, relacionais, tem experiência. Então, o trabalho em Curitiba segue firme. Do mesmo modo, o trabalho no Rio de Janeiro, nós vemos lá uma equipe muito coesa, unida, experiente e dedicada. Eu acredito que foi algo muito peculiar de São Paulo em razão de uma incompatibilidade e dificuldades que aquele grupo que estava designado para atuar junto com a Procuradora Natural encontrou. E como eles são designados, eles não são obrigados a seguir fazendo o trabalho. Quando eles enfrentam resistências que eles não veem como superar, eles podem pedir para sair. É um trabalho voluntário. Eles podem pedir para ser cancelada a designação deles e foi isso que aconteceu. Procurador, agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Procurador Deltan Dallagnol, em primeiro lugar, desejo um futuro muito feliz para sua filha, né? Que é uma das razões para você ter se afastado do comando da Força Tarefa. Agora, eu queria saber o seguinte, eu não me surpreendi com a hostilidade de integrantes do Poder Executivo à Operação Lava Jato,
Não me surpreendeu a hostilidade do Legislativo, mas nem do Supremo. Eu confesso que eu fiquei surpreso aí com a hostilidade demonstrada mais recentemente por integrantes do Ministério Público. O que aconteceu? Por que essa hostilidade? Augusto, primeiro, obrigado pela tua solidariedade. Queria agradecer também a solidariedade que eu tenho recebido de tantas pessoas pela decisão que eu tomei. A Lava Jato ela faz parte de um sonho de um país menos corrupto. Agora, nós temos outros sonhos na vida, né? Eu tenho o sonho de ser o melhor pai possível para minha filha e ela hoje depende de mim. Na Lava Jato existem vários procuradores competentes que vão poder seguir fazendo esse trabalho, mas pai, a minha filha só tem a mim. Queria agradecer essa solidariedade e dizer que essa mudança também nos surpreendeu. Nós estamos acostumados, sempre tivemos acostumados a sofrer ataques externos. A Lava Jato ela sempre foi acossada porque ela atingiu interesses poderosos, tanto políticos como econômicos, e a gente sempre sofreu resistência no Congresso Nacional e em outros lugares. Agora, pela primeira vez, a gente passou a ter críticas, ao nosso ver, absolutamente equivocadas, que partiram de dentro da instituição. E essa era a nossa última capa de proteção. É muito importante o apoio do Procurador-Geral para que um trabalho como a Lava Jato possa continuar. E é dele que depende, por exemplo, a decisão de prorrogação ou não da Força-Tarefa até o dia 9 de setembro agora. Agora, veja que é uma coisa muito isolada dentro do Ministério Público. Veja que 3 órgãos lá da Procuradoria-Geral já decidiram, já recomendaram ao Procurador-Geral da República que continue os trabalhos da Força-Tarefa, que prorrogue os trabalhos da Força-Tarefa. Foram o Conselho Superior, que é o órgão máximo do Ministério Público Federal, foi a Corregedoria do Ministério Público Federal e a Câmara de Combate à Corrupção. Os 3 já recomendaram. Agora, essa decisão depende dele. Nós esperamos que o Procurador-Geral possa reavaliar, possa conhecer melhor os trabalhos, possa compreender melhor a operação e apoiar esse relevante trabalho, porque se ele não seguir sendo feito, quem perde é a sociedade. Só para finalizar, nós nunca entendemos que nós somos insubstituíveis. Nós sempre entendemos que esse mesmo trabalho que a gente faz pode ser feito dentro de outros modelos também. Pode ser criada uma unidade nacional anticorrupção, por exemplo, mas ela precisa ter independência. O que nós defendemos aqui, um grupo para fazer esse tipo de trabalho que atinge interesses poderosos, tem que ser um grupo de procuradores aos quais seja garantido independência plena para fazer as suas funções e que tenha uma estrutura adequada para poder se desincumbir desse grande volume de trabalho que existe hoje. Procurador Deltan Dallagnol, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, procurador. Em primeiro lugar, quero fazer coro aqui ao que o Augusto disse e desejar um futuro brilhante para sua filhinha. E a minha pergunta vai até nessa linha que eu acho que os meus colegas já bateram bastante aí na questão do combate à corrupção. Surgiu uma tese conspiratória, inclusive, mais na elite, pelo menos eu percebi isso, em relação à sua saída. Claro que a Lava Jato está sob ataque, então o momento, né, o timing também, a coincidência, acaba suscitando esse tipo de coisa, mas eu percebo que do lado do povo há uma compreensão muito maior, né, um valor conservador básico, família antes de tudo. Ao que o senhor atribui essas teses conspiratórias, quer dizer, pessoas desconfiando da sinceridade de um pai que coloca a filha antes, inclusive, do sacrifício, claro, do espírito público, de liderar um combate à corrupção, e isso gerando teses conspiratórias. Rodrigo, a Lava Jato ela sempre esteve sob pressão e sob ataque. Desde há meses, há anos, nós estamos sob pressão, sob ataque. Foi uma equipe forjada sob pressão. E nós já tivemos N oportunidades de demonstrar nossa coragem, nossa resiliência, nossa perseverança no serviço que a gente presta. Se eu fosse sair sob pressão, eu teria saído antes do ministro Celso de Mello, por exemplo, em decisões muito firmes, ter suspendido um processo disciplinar que existe contra mim no Conselho Nacional do Ministério Público e cuja punição poderia ser, no máximo, uma suspensão. E é importante ressaltar, nós jamais respondemos a qualquer processo disciplinar por atos praticados em investigações ou processos. Não. O que existe lá é um processo disciplinar por manifestações verbais que eu fiz em redes sociais, defendendo a campanha para o voto aberto, que é uma causa pública, de interesse público, na eleição para a presidência do Senado. Então, nós sempre tivemos a oportunidade de demonstrar essa nossa resiliência, a perseverança do trabalho em equipe. Agora, o que acontece hoje é uma situação muito particular, minha, familiar. A gente identificou um problema de desenvolvimento na minha filha menor. Esse problema vai exigir uma dedicação muito intensa. A gente já teve prescrita a necessidade de um atendimento de 40 horas semanais para ela.
e 15 horas vão ser feitas em clínica e 25 horas vão ser feitas em família, por parte da cuidadora, da mãe, do pai. A gente vai precisar dedicar muito tempo para nossa filha nesse momento. Então, em razão disso, essa é a razão determinante, essa é a razão que me levou a tomar essa decisão. E a equipe vai seguir com a resiliência de sempre. Eu sou um membro dessa maravilhosa equipe de 40 integrantes que eu tive, de mais de 40 integrantes que eu tive a honra de fazer parte. Procurador, só para a gente fechar, duas perguntas em uma. O senhor já tocou mais ou menos nesses dois assuntos, mas primeiro, em relação a esses julgamentos ainda no Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor teme alguma represália, por mais que não haja efeito, porque o senhor já sai automaticamente, o senhor já não é mais o coordenador da Força Tarefa, então essa é uma questão. E a outra é, a partir de agora, o senhor continua na equipe da Lava Jato, não estando no comando, o senhor continua nas investigações e nos processos de corrupção? Se houver mais uma fase da Lava Jato, o senhor vai se pronunciar? O senhor continua se pronunciando em relação a isso? Tiago, eu saio da Força Tarefa da Lava Jato e eu passo a atuar dentro da Procuradoria da República em Curitiba. Eu continuo sendo procurador, mas vou atuar em outros processos, não os processos da Lava Jato. Porque eu entendo agora que as horas extras que eu dedicava às noites, finais de semana, feriados, à operação, de modo muito intenso ao longo desses últimos 6 anos, agora eu preciso redirecionar para dentro da minha casa. Então, eu vou seguir sendo procurador da República, mas não mais dentro da operação. É claro que eu vou seguir apoiando o combate à corrupção no limite das minhas forças, como profissional e como cidadão, porque é isso que eu espero que todas as pessoas que estão nos ouvindo façam, e sigam lutando como profissionais e como cidadãos contra a corrupção. No tocante aos processos que existem em relação a nós, o que existe basicamente hoje são só duas apurações. Uma delas tinha sido pedida pela senadora Cátia Abreu e tinha sido pedido uma saída minha forçada, uma remoção forçada da força-tarefa, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão muito firme do ministro Celso de Mello, já disse que isso é descabido, que a gente tem uma proteção para o exercício da nossa independência que se chama de inamovibilidade. Apontou uma série de irregularidades e disse que essa inamovibilidade era uma garantia essencial para a independência das nossas funções. E suspendeu esse processo sem previsão de retorno. Num outro processo, um processo disciplinar, que, como eu mencionei, pode me punir no máximo com uma suspensão e que apura não qualquer ato praticado na investigação ou nos processos, mas sim a defesa que eu fiz do voto aberto, uma questão de transparência, na eleição que aconteceu no começo de 2019, para a eleição para a presidência do Senado. Então, são duas coisas muito localizadas, esse processo também foi suspenso. O ministro Celso de Mello, numa decisão também muito firme, disse que a liberdade de expressão dos membros do Ministério Público é essencial, que um coordenador de Lava Jato não pode ser calado e suspendeu também esse processo. Então, eu acredito que esses processos que continuam devem ser julgados de acordo com os fatos, as provas da lei e, como eu disse, o máximo que pode acontecer é uma suspensão. Agora, a gente não pode deixar de notar esse ambiente maior que existe de retaliação, de vingança, de querer esvaziar o combate à corrupção. Minha maior preocupação hoje não é com o time da Lava Jato que segue firme e que tem muito trabalho por fazer. Minha maior preocupação hoje é com esse ambiente maior, com as decisões que vão ser tomadas na Procuradoria-Geral da República, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional do Ministério Público. E essa luta contra a corrupção não é uma luta de uma investigação, de um processo, de um procurador, de um time de procuradores, juízes e policiais. Não, é uma luta da sociedade brasileira que vai muito além desse momento histórico que vai tomar uma geração e da qual nós não podemos desistir. Procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, obrigado pela forma como o senhor sempre nos atendeu em todo esse tempo em que o senhor esteve na Força-Tarefa da Lava Jato e esperamos que o senhor possa voltar mais vezes aqui na nossa programação, discutindo as questões da justiça. Os microfones da Jovem Pan sempre abertos para o senhor e boa sorte nesse problema pessoal que o senhor está vivendo. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado de todo o coração. Obrigado pelo jornalismo que vocês fazem, dedicado, de interesse público, buscando sempre debater esse tema tão relevante para a nossa sociedade e defendendo a necessidade de que a luta contra a corrupção avance. Obrigado mais uma vez a vocês e aos ouvintes.